versos 26 em diante. Lucas 1, 26 em diante. Aleluia. Glórias a Deus. E no sexto mês, amém ou EBD? Amém, né? E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ele, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então um anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oração, Senhor. Obrigado pelo momento de louvor, Pai amado, Pai querido, que já falastes ao nosso coração, Senhor. Mas Espírito Santo de Deus, fala mais conosco nesta noite, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A palavra de Deus vai, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o relato do nascimento nos evangelhos e vê a anunciação de Jesus. E essa anunciação ela é bem mais detalhada no Evangelho de Lucas, e a palavra de Deus vai dizer, que um anjo foi enviado como mensageiro para dizer àquela que era agraciada o que haveria de acontecer. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo chega até ela e diz, e chama ela de agraciada. E ela temeu. Que saudação é essa? Por que isso? Bendita sou eu entre as mulheres. Por que isso? Porque esta saudação, e a gente vê nos relatos bíblicos daquela conversa dela com o anjo. E eu queria te dizer nessa noite: será que nós temos tido intimidade para conversar com o mensageiro de Deus? Será que nós temos tido intimidade para conversar com o mensageiro do Espírito Santo, que já se faz presente nesta noite, neste lugar, para aquecer os nossos corações, consolar, exortar, ensinar? Mas a palavra de Deus aqui vai retratar sobre 2 milagres. E o primeiro milagre, a gente também já sabe, é sobre a anunciação do nascimento de João Batista através da prima de Maria, Isabel, aquela que era tida como estéril. E agora o anjo fala: este já é o 6º mês de gravidez para aquela que era estéril. Ei, você tem que entender que esse milagre não espantava mais ninguém. A gente vê alguns milagres na palavra de Deus sobre esterilidade que a gente fica naquela, a gente fica hoje, não, mas que milagre, que é isso? A gente fica espantado, mas para aquele povo já era
casal começa com Sara. Sara, esposa de Abraão, era estéril, teve um filho. E isso vai. Esse filho vem, e esse filho ele gera filhos. E agora você vê a briga das mulheres de Jacó, uma tida como estéril, e também prova do poder de Deus, do milagre de Deus. Ei, a gente vê com o profeta do Senhor, aquela mulher de idade avançada, a qual o Senhor promete a ela também um filho, e lhe dá um filho. Então a esterilidade para ele já não era, vamos dizer assim, algo espantoso, assombroso. O Senhor já agia tanto no meio deles que a gente tem que voltar a ser assim. Milagre tem que ser coisa comum na nossa vida. A gente não pode mais ficar espantado com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Qual que é o milagre maior que a gente tem recebido? É o poder acordar, é o poder respirar, é o poder trabalhar, é o poder passar por dificuldades. Isso é comum na minha vida todos os dias, até o Senhor me recolher. O milagre da esterilidade para eles já era comum. Mas você não percebe? Ela não estranha a presença do anjo. Ela estranha a saudação. Ela estranha o que ele está falando. Ela estranha o que ele disse para ela. Ei, ele está me lisonjeando, ele está me elogiando, ele está falando algo maravilhoso. Ei, é um anjo que está presente ali diante dela, na face dela. Mas ela não espanta mais com o anjo. Por quê? Porque a saudação vai requerer um sacrifício maior dela. Ei, você conversar com o Espírito Santo, com um anjo de Deus, tem que ser algo comum. Não te espantes, não te assombre, ei, porque Deus vai enviar mensageiros para falar com você. E olha, enquanto você tem que ficar ligado, fica ligado é na mensagem, porque anjo é mensageiro, é servo do Senhor, como nós somos servos. Ei, um servo e outro servo não tem diferença, só que um está lá e nós estamos cá. Ela não temeu o anjo. Se um anjo chegasse aqui agora, o que você faria? Hein? E se eu dissesse que ele já está aqui, que eles já estão aqui, porque a palavra vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra. Então ele já é presente. Então a intimidade com o anjo do Senhor, com o mensageiro de Deus, ele tem que ser comum. Eu posso não ver, mas ele está presente. A intimidade com o Espírito Santo também tem que ser comum, porque eu não posso vê-lo, mas ele já está presente no nosso meio, neste lugar. A presença do Senhor também é aqui, porque onde estiver reunido 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Temos que estar ligados no que o Senhor requer das nossas vidas. Não te espantes com o demônio, com o anjo. O anjo você ouve a mensagem, o demônio você repreende no nome de Jesus. Mas quando a gente vê, continuando sobre esse milagre, ela fala assim: gente, mas como pode isso acontecer? Eu vou dar a luz como? Se eu ainda não conheci homem, se eu ainda não sou desposada, se eu ainda não tive relação, porque a promessa viria que Jesus viria de uma virgem. E o anjo fala com ela: ei, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Ei, existem coisas nas nossas vidas que o Senhor vai requerer que nós façamos uma grande obra. O Senhor vai requerer que nós andamos por caminhos que parecem perigosos, mas quando Ele te chamar, não tema. Sabe por quê? Senhor, eu não tenho a palavra certa, Senhor, para evangelizar. Senhor, eu não tenho a palavra certa para consolar. Senhor, eu não tenho a palavra certa, Senhor, para falar para aquela pessoa. Senhor, eu não tenho condições de ir. Senhor, eu não tenho condições de fazer. E o Senhor vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus.
Ei, e tu serás cheio de poder. Isso que eu não conheço, varão. E respondendo o anjo disse: descerás. Obrigado, meu pastor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Ei, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa igreja vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Este lugar vai ser cheio de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Para que o anjo vai falar, a palavra de Deus vai ser aberta, vai ser lida, e o Senhor vai falar a cada um dos corações. Ei, filho, a tua função é essa. Ei, filha, a tua função é essa. Ei, filha, faça a minha vontade. Ei, filho, vá onde eu te mandei. Ei, filho, onde, como eu quero que você ande. Ei, filho, sabe por quê? Porque já desceu sobre nós esse Espírito Santo tão prometido. Porque quando ele vai assunto aos céus, ele fala: ei, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, pois vos enviarei um outro Consolador. Ei, não se ausente de Jerusalém até que no alto sejais revestido de poder. E o poder já está revestindo a gente. O Espírito Santo já está enchendo toda a igreja, porque nós cremos na ação do poder de Deus. E o anjo fala: não sei por que você não está entendendo. Tua prima Isabel, aquela que era estéril, já está no 6º mês de gravidez. Você sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Sabe? Às vezes a gente começa a querer limitar a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente começa a querer limitar a ação de Deus na nossa vida. Às vezes a gente começa a ver percalços no meio do caminho. A gente às vezes começa a ver que a dificuldade não vai fazer com que logremos êxito em alcançar, em conseguir, em fazer, em andar, em pronunciar. Às vezes nós vemos limitações humanas nas coisas. Sabe por quê? Porque nós somos humanos e às vezes nos falta fé, nos falta confiança naquilo que o Senhor depositou, confiou e nos chama a fazer. Por quê? Porque a gente continua olhando com os olhos humanos. Aquela mulher não temeu a presença do anjo, aquela mulher temeu a mensagem, mas ela ainda não estava confiante no que Deus ia fazer na vida dela. Precisou o anjo explicar. E a palavra de Deus todo dia nos explica o que precisamos fazer. Ei, sabe por quê? Porque a gente está olhando, não dá, não tenho condição financeira, não tenho estudo, não tenho isso, não tenho aquilo. Como vai acontecer? Ei, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, que atuava lá naquela época, ele atua ainda hoje, hein? E não há impossível que o Senhor não possa fazer na minha e na sua vida. Em qual área? Em todas as áreas da nossa vida. Não há impossível, hein? Quero ter filho. Aquele que é estéril, aleluia. Aquele que é estéril já tem 1 ano e 9 meses. Aleluia. Por quê? Porque para Deus não é impossível. Eu quero te dizer nessa noite, ei, aquela dificuldade, coloque nas mãos de Deus. Ei, aquilo que você tem pedido, coloque nas mãos de Deus. Ei, aquilo que você tem orado, confia no Senhor. Sabe por quê? Parece que não vai ter solução, parece que não vamos conseguir, parece que não vai dar certo, parece que está chegando no fim, nada está acontecendo. Ei, mas o Senhor ainda está trabalhando ao seu favor, ao meu favor. Então nós não podemos desistir. Ei, e quando a gente não entende, confia. Aí quando a gente ainda não viu, confia. E quando a gente parece pensar que está dando tudo errado, confia, creia, se posicione. Ei, Deus faz o impossível, mas requer de cada um de nós posicionamento. Quando a gente recua, a gente desacreditou. Quando a gente dá um passo para sair da direção do que o Senhor falou, faltou-nos fé, faltou-nos confiança,
faltou nos temor, faltou entender que o poder de Deus é que vai realizar tudo na nossa vida. Ei, eu posso não temer o anjo, eu posso não entender a mensagem, mas eu vou me posicionar. E como é que se posiciona? Ei, não é eu, não, então eu vou fazer isso. Deus me mandou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Deus falou assim, mas eu acho que vai ser melhor assim. Ei, se posiciona como o Senhor quer que nós nos posicionemos como cristãos, como servos de Deus, porque como ela fez? Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Ei, o que tem que cumprir em mim não é a minha vontade. Ei, o que tem que cumprir em mim não é a minha disponibilidade. O que tem que cumprir em mim não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu estudei, não é aquilo que eu acho que eu posso fazer. O que tem que cumprir é a palavra do Senhor que me determinou. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, pregando, ensinando a guardar toda a minha lei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, a minha posição é de servo. A palavra do Senhor começa a cumprir na minha vida quando eu falo: Senhor, eis aqui o teu servo. Cumpra-se segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a tua palavra, segundo a tua misericórdia, Pai. Por quê? Porque eu não tenho como, eu não sei como, eu não tenho forças, Pai. Mas o teu Espírito Santo que habita em mim fará algo maravilhoso. Por quê? Porque para ti, Senhor, não há nada impossível. Glória a Deus. Posicionamento. Quantas vezes a gente deixa de ser abençoado porque a gente não se posiciona? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de falar do amor de Deus e a gente não fala porque acha que vai causar conflito? Mas o meu amigo vai ficar tão triste comigo se eu falar com ele, isso está errado. Ei, o Senhor nos enviou, mas não temos poder de convencer ninguém. Por mais que nós usemos de belas palavras, por mais que nós usemos de uma boa oratória, por mais que nós usemos de subterfúgios inúmeros que se tem aí para causar emoção, para causar, um espanto na pessoa. Aí, sabe quem que faz esta obra? Esta obra não é minha, esta obra não é tua, essa obra de convencimento do homem é do Espírito Santo. Então, se você e eu estamos cheios do Espírito Santo, não importa onde quer que estejamos, Ele vai colocar em nossas bocas as palavras que precisamos dizer e não causará conflito, causará cura, causará libertação, causará quebra de amarras, causará o poder de Deus agindo aonde quer que estejamos, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e eu vou vivendo o impossível todos os dias. Eu estou conversando com anjos, eu sinto a presença do Espírito Santo sobre nós. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Se posicione, creia. A gente já falou aqui, já dei meu testemunho de um câncer terminal. A esterilidade a um filho. Ainda cabe muito, mas pelo tamanho da misericórdia de Deus, na nossa casa, glória a Deus, aleluia, tem espaço para milagre. Aleluia, Está cheio glória a de Deus. milagre de Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nós vivemos um milagre todos os dias, mas nós temos que nos posicionar. Eu quero me posicionar, não como eu preciso me posicionar, mas como o Senhor determinou que eu me posicionasse. Mediante o quê? Mediante o que eu sei? Não. Mediante o que eu posso fazer? Não. Mediante a minha condição financeira? Não. Mediante